Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a essa edição do Mesa ao Vivo 2022. O Mesa ao Vivo é o primeiro ano, né, Lara? Seu. Primeiro ano. Primeiro de vários. Primeiro de vários apresentando, mas acompanho todos os anos visitando. Ótimo essa declaração. Às vezes chega a chefe assim, que é estrelado, chega, às vezes fala, Clau, você sabe que eu já estive ali daquele lado. E o meu sonho era passar para cá, para esse lado. Então, tudo é possível quando a gente tem vontade, perseverança, insistência, profissionalismo, né? É assim, não é, Lara? Exatamente. É assim. Então, todo mundo consegue. A gente faz esse evento pensando na gastronomia brasileira. E, olha, eu já estou nisso há 20 anos. A revista vai fazer 20 anos o ano que vem. Nasceu na cozinha da minha casa, de um sonho, porque a gente era da gastronomia. O que a gente vai fazer? A gente estava desempregado. Vamos montar uma revista de gastronomia. Tinha, na época, outras revistas muito boas, mas a gente já estava acostumado a fazer isso. Vamos fazer? Aí a gente pensou, gente, será? A gente não tem dinheiro, não tem nada. Vamos montar? Vamos, gente. A gente se juntou com outras pessoas que tinham vontade, boa vontade. E a gastronomia me deu tudo que eu tenho hoje. Então, assim, tudo que eu faço pela gastronomia, a revista faz pela gastronomia, é um retorno do que a gente ganhou nesses 20 anos, né? Legal. Então, é muito legal e obrigada por estar aqui, vocês estarem aqui participando. Tem hoje à tarde, tem amanhã. Aí, falando nisso, eu tenho que agradecer algumas pessoas, porque sozinhos nós não somos nada. Por exemplo, o Memorial da América Latina já abriu as portas aqui, várias edições para a gente, isso é muito importante, o apoio. A Tramontina, a marca Carrefour, né? Fundação Paulistana, o azeite La Fávola, que é muito bom. Esse pessoal aqui, gente, Flor de Sal, Assim Sal, tá há várias e várias e várias edições nos apoiando. Que não é nem mais apoiador, é família, são amigos. Né? Tem a Tramontina, tem o Café Três Corações, tem a Egg, tem o Sabor e Arte, que também está gravando lá no Tendências, né? Que é um grande parceiro da gente. Deixa eu ver mais aqui. O Sebrae, a Sabesp, a Secretaria Setur, de São Paulo. Enfim, são vários e vários apoiadores que eu vou falando ao longo das aulas. Aqui ao meu lado, como eu já havia dito antes da aula, tem uma menina que acabou de falar para a gente, né, que estava aí desse outro lado. E aí, num jantar que a gente, né, lá, sim, a gente foi, que, ó, olha que coisa linda, gente. Olha a apresentação dessa menina. A apresentação é tudo. Você ganha o seu consumidor, o seu cliente, por apresentação. E a gente estava num jantar assim. Aí, quem é você? Eu sou a Lara. O que você faz? Faço tiramisu. Falei, como assim? Eu amo tiramisu, mas um tiramisu bem feito. Ela falou, peraí que eu tenho uma... Você me deu aqueles menorzinhos, né? Sim, que tem unitário desse, exatamente. Né? Aí eu falei, legal, vou levar para casa. Levei para casa. Meu marido é alucinado, o Castilho é alucinado por tiramisu. Gente, abri. Falei, nossa, essa menina tem que dar aula no ao vivo. Ela tem que ensinar para as pessoas essa receita maravilhosa. E aqui está a Lara. Lara, onde que está a sua casa? Ali em Pinheiros, né? Que rua? Temos duas. Duas? Uma na Matheus Grou, número 15, na esquina com a Rua dos Pinheiros. E tem uma na Rua Marselhesa, 447, na Vila Mariana. Olha isso, então, gente. dois anos de empresa, 2 lojas. Olha que bacana isso, Sucesso. Tá vendo? Nascemos na pandemia e estamos com 2 lojas. Então, uma menina super jovem, super talentosa. E é isso, a gastronomia é isso, é nossos talentos. Antes dela começar a aula, eu já queria agradecer a equipe. Bom, a minha linda aqui é assistente dela, muito obrigada. Mas o pessoal do ETEC, que vieram aqui hoje nos ajudar, né? Porque sem o apoio deles a gente não faz nada, né? Um corre para cá, outro vai para lá. Enfim, gente, eu espero que vocês adorem a receita dela, vão degustar no final e vão ficar encantados como eu fiquei encantada. Lara, obrigada, tá? Obrigada, Cláudia. Gente, o tema desse ano é cozinha do abraço, do afeto, do amor. E é isso. Gastronomia é isso. Cozinhar é isso, né, Lara? Exatamente. Bom, o palco é todo seu. Obrigada. Arrasa, amiga. Arrasa. Obrigada, gente. Bom, gente, obrigada. Sejam bem-vindos à aula. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada por terem vindo.
Eu gosto sempre de começar as aulas de tiramisu perguntando quem aqui conhece tiramisu. Dá uma levantadinha aí. Todo mundo conhece, todo mundo já provou tiramisu, praticamente todo mundo, né? Muita gente até fala, né? Tiramisu é a minha sobremesa favorita, é a minha favorita. Em todo lugar que eu vou, eu provo tiramisu. Até hoje, com 2 anos de loja, eu como tiramisu, que foi umas 4 vezes por semana, né? Se não mais, né? Continuo correndo aí uns 5 quilômetros de vez em quando, porque senão não tem peso que aguente. Mas o tiramisu, para quem não conhece, significa levanta-me, me puxa para cima. Então, eu gosto sempre de trabalhar essa coisa alto astral, então, me levantar para cima mesmo. Então, é uma história super engraçada do tiramisu, que ele começou no meio da pandemia. Eu comecei na gastronomia com 16 anos, eu entrei na faculdade. Então, já trabalhei em lugares como o Dom, do Alex Atala, fiquei 3 anos trabalhando lá. Era subchefe do Hotel Fasano, de todo o grupo Fasano, na verdade. Então, trabalhei com Alberto Landgraf, Alain Passat, Joel Robuchon. Trabalhei com desenvolvimento de receita. Então, trabalhei em bastante lugares. E trabalhava em alta gastronomia. Então, Lara, por que você saiu da alta gastronomia para fazer tiramisu? Porque o tiramisu aconteceu. Como todo mundo, na pandemia, eu fiquei em casa. Estava participando de um programa de televisão. Fui vice-campeã do programa Top Chef Brasil, de 2020. E o programa pausou. Eu fiquei sabendo da pandemia enquanto eu estava confinada. Eu não sabia que tinha uma pandemia. Então, eu tinha tirado férias do Fasano e fiquei em casa. Então, comecei a mandar tiramisu, que é uma coisa que eu tinha na minha receita. Comecei a testar várias variações. Então, eu testei por volta de 50 variações, mandando para amigos. E, numa dessas, uma amiga mandou para um blogueiro, divulgou meu telefone pessoal, como se eu estivesse vendendo. E aí foi um sucesso. As pessoas começaram a me ligar, começaram a encomendar. E aí eu, por que não? Vamos começar com isso. Abri uma loja de tiramisu no iFood, depois de ter tomado umas garrafinhas de vinho. Eu falei, vamos abrir e ver como é que funciona isso aqui? Então, abri uma loja no iFood, em casa mesmo, então era uma loucura, porque eu comprava, morava no primeiro andar, saía correndo atrás de motoboy no meio da rua. Então, quando eu vi, eu estava fazendo uma média de 30, 35 pedidos por dia. Só que o programa voltou. Então, eu estava no auge do tiramisu e o programa ia voltar. Eles falaram, Lara, daqui a 1 mês o programa vai voltar. Aí, o que eu vou fazer agora? Falei nas redes sociais. Gente, eu falava que eu era uma dark kitchen, que não dava para visitar nem nada. Então, o que eu vou fazer agora? Estamos em obra. Estamos em obra, vamos achar um ponto. Então, estamos em obra. Eu tinha 1 mês para arranjar um ponto, arranjar uma obra para fazer e começar o tiramisu. Então, eu comecei com R$400, comprando produto, comprando ingrediente. E é uma empresa agora que a gente comecei a pandemia, meu esposo me ajudou na época, me ajudou muito. E ele tocou toda a obra enquanto eu estava confinada lá. Eu cheguei como vice-campeã e saí e continuei tocando a empresa. Pouco tempo depois, a gente abriu a 2ª unidade na Rua dos Pinheiros e hoje em dia está um sucesso, a gente fazendo vários produtos. Tem vários sabores, hoje são 6 sabores de tiramisu, tem pistache, avelã, tem caramelo salgado, tem amarena, tem vários sabores. Convido vocês a conhecerem. Então, vamos começar a receita, que eu acho que é para isso que vocês estão aqui, né? Então, é uma história de empreendedorismo mesmo. Primeiro, tiramisu é igual moqueca, gente. Cada um tem sua receita. Tem gente que faz só com mascarpone. A receita só com mascarpone é uma receita que desanda muito fácil. Então, para quem vai fazer a primeira vez, é uma receita que é muito fácil fazer com manteiga, virar manteiga. Então, tem a receita que vai creme de leite, que é uma receita que ela estabiliza muito bem. Mas, para quem está fazendo a primeira vez, eu sempre aconselho fazer a receita com clara, que é uma receita que é muito difícil de desandar. Ela vai firmar, ela vai render, dificilmente você vai perder ingrediente, porque a receita só com mascarpone, que é uma das receitas que a gente faz na loja, ela, para desandar, ela é muito fácil, muito fácil. Então, a gente vai fazer essa receita com clara hoje.
Então, eu vou começar com clara. Colocar essas receitas vocês vão ter, mas aqui a gente coloca, está usando uma média de 6 ovos. Então, a gente vai colocar 6 ovos para 100 gramas de açúcar. Vou dividir 2/3 desse açúcar, então 66,6666 gramas. E vou bater até virar clara em neve. Tem gente que, na hora que vai fazer o tiramisu, faz ele com a gema cozida. Então, ou com a clara cozida. Como que você faz? Você faz um caramelo dele, você faz um caramelo claro. Desculpa, gente, eu tenho língua presa. Não sei se deu para perceber. Sou carioca e tenho língua presa. Então, eu faço muito fono para poder desprender essa língua. Então, você faz o caramelo ralinho com a clara e você faz um merenguezinho jogando esse caramelo na clara. Então, você dá uma cozinhada. Aqui, a gente usa gema e clara pasteurizada. Então, não tem problema a gente fazer com esse método cru. 6 claras, só que aqui tem 100 gramas de açúcar, só que eu só joguei 2/3. Então, uma média de 66 gramas aqui. Aqui, gente, eu tenho o biscoito savoiarde. O que é o biscoito savoiarde? É como se fosse um ancestral do biscoito champanhe. É o biscoito correto para você fazer o tiramisu. O biscoito savoiarde você encontra ele pronto. Lá na loja a gente faz o biscoito, então ele dá um trabalhinho para fazer, mas faz toda a diferença. Mas você pode substituir ele pelo biscoito champanhe também. Qual que é a diferença? Na hora de você molhar esse biscoito, você tem que molhar ele bem rapidinho. Senão vira aquela papa. Fica bem... A textura dele fica bem molenguinho. Então, você tem que dar só um susto na hora de molhar. Então, Lara, mas eu quero fazer o savoiarde. Então, nas redes sociais, normalmente eu posto uma receita do savoiarde pronta. Você encontra na internet. Que é uma receita à base de gema de ovo, clara de ovo, trigo, amido de milho, açúcar e açúcar de confeiteiro em cima para dar essa crostinha. Então, é um biscoito bem sequinho, que ele absorve mais caldo. Então, quando você vai comer aquele tiramisu que não tem gosto de café, é porque ele não sugou a quantidade de café necessária. Aqui, ó, você vai ver que ele está em pico, mas não está em pico muito duro. Por que eu não deixo ele... Opa, já fiz bagunça. Por que ele não está em pico muito duro, gente? Porque quando você faz qualquer receita com ele em pico muito duro, ele dá um tempinho, já forma aquele aguaceiro embaixo. Então, você vai fazer a sua receita, nossa, formou aquela água embaixo. O que aconteceu? É porque você bateu ele em pico muito duro. Então, já vou jogar aqui. Enquanto isso, reservei. Ah, Lara, mas eu quero facilitar a minha vida. Vou botar para bater a gema, clara, tudo junto e vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. A gente não vai ter a estrutura que a gente quer. Não vai crescer o suficiente, não vai ficar legal. Aqui, enquanto isso, eu vou jogar a gema. Aqui eu estou usando gema pasteurizada também. Ah, Lara, eu não vou comprar gema em clara pasteurizada. O que eu faço? Usa ovo caipira. Então, ovo fresco. Olha sempre a validade do ovo. Quanto mais recente, melhor. Vou jogar aqui do ladinho. E aqui eu vou colocar 1/3 do açúcar restante. Qual que é o processo que eu vou fazer agora? Eu vou botar para bater primeiro. Botar para bater também. Só que aqui eu quero que espume bastante. Opa, peraí, que aqui eu deixei. Aqui eu quero que fique claro e espumoso. O que esse processo faz? Tira aquele gosto de gema, de ovo forte. Então, a minha receita fica com um cheiro de ovo forte, porque você não deixou bater o suficiente. Então, e ele também dá mais ar para a sua receita. Então, dá aquela sensação de mais fofinho. Então, por exemplo, lá na loja, a gente deixa bater por volta de uns 20 minutos mesmo. Então, a gente deixa bater até quase dobrar de volume. Aqui eu não vou deixar vocês esperando 20 minutos. Eu vou bater um pouquinho menos. Vou deixar só até ficar fofinho. Enquanto bate, a gente vai preparar a calda.
A calda super fácil, gente. Tem receitas... Cadê? Tem receitas de tiramisu que fazem o quê? Só molham o biscoito no café expresso. E só, ou no café moca. Para quem não conhece o café moca, é aquela moquinha, aquela cafeteirinha italiana, que você bota o café embaixo, bota a água embaixo e ela vai saindo o cafezinho por cima. Tem receita de tiramisu que só faz isso. Mas eu gosto de dar um pouquinho mais de personalidade. Então, aqui eu tenho café expresso, bem intenso. Importante já estar gelado. Por que tem que estar gelado? Você vai molhar o café, você vai molhar o biscoito no café quente, ele vai desmanchar todinho. Então, estou sem paciência, vou molhar no café morno ainda, vai virar uma papa. Vai dar errado. Tem um açúcar, então aqui eu tenho uma média de 200 ml de café, tem 80 gramas de açúcar aqui. E para dar mais personalidade, eu gosto de botar 50 ml de vinho marsala. Então, esse é o segredinho do nosso tiramisu. A gente faz ele com vinho marsala. Tem lugar que bota amaretto, tem lugar que bota licor de café, tem lugar que bota... Já vi até com grapa, gente. Tem lugar que bota com várias coisas. O correto é só café. Então, aqui eu vou pegar... E só vou misturar. Lara, posso botar tudo no fogo e deixar ferver isso? Eu gosto do sabor alcoólico, então não boto para ferver, senão vai evaporar o sabor alcoólico. Então, eu gosto de deixar o sabor alcoólico. Tem que misturar até parar de fazer o barulhinho de açúcar, que a gente sabe que dissolveu bem. E aí uma variação legal. Quero fazer tiramisu, por exemplo, de frutas vermelhas. Você bate frutas vermelhas congeladas, com um pouquinho de suco de laranja, e você molha o biscoito, por exemplo, nesse suco de fruta. Aí você faz um tiramisu, por exemplo, de frutas vermelhas. Fica bem legal. Você faz, por exemplo, um chá de matcha. Aí você faz um tiramisu de matcha. Fica bem gostoso também. Aí os tradicionais vão falar, não é tiramisu. Tiramisu é a base de café. Por exemplo, o nosso campeão de venda lá não tem jeito. É o clássico, não tem para onde fugir. Aqui já ficou bem fofinho. Vocês vão ver, ficou claro. O importante é ele ficar bem claro. E aqui o que eu vou fazer? Vou colocar o queijo mascarpone. Para ser tiramisu, tem que ir queijo mascarpone. Ah, Lara, mas ele é caro. Ah, Lara, mas eu não encontro. Tem que ir o queijo mascarpone. Para quem não conhece o queijo mascarpone, é um queijo fresco, ele não vai ter gosto de queijo. Opa, já estou fazendo bagunça aqui. Deixa eu jogar um pouquinho dessa... Já joguei fora ainda do potinho. Ele vai ter um gosto... O mais próximo que ele vai ter de gosto é um gosto de nata, para quem não provou. Ele vai ter um gosto lácteo. Ah, Lara, eu provei tiramisu, eu senti gosto de leite. É, porque ele é um lácteo, ele vai ter um gosto de leite mesmo. Ele é bem fresco, só para quem provou um tiramisu de verdade vai sentir. Ah, mas eu senti um gosto de tiramisu ácido. É porque provavelmente foi feito com cream cheese, então não é. Então, até quando começaram a imigração italiana começou a fazer tiramisu aqui, começou a fazer com nata, começou a fazer com cream cheese. Então, nosso paladar de tiramisu de anos atrás foi um paladar enraizado, teoricamente errado, porque não tínhamos ingredientes. Então, a nossa tradição, assim, de um tempo para cá, por exemplo, a gente vai falar de mascarpone, a gente vai falar que tenha coisa de 15, 18 anos até. Então, é muito recente, é muito pouquinho. Então... sem ser as pessoas que traziam e tudo mais. Então, eu vou colocar esse queijo mascarpone, por exemplo, uma caixinha dessa num supermercado é coisa de R$80. Então é caro. 500 gramas. Estou colocando aqui 500 gramas. Mas essa receita que eu estou fazendo vai dar para 8 a 10 pessoas. Então, é uma receita que rende. Então, vou colocar aqui na batedeira.
Então, tem gente que faz a receita com mascarpone, que basicamente é colocar creme de leite com ácido cítrico ou ácido lático. Só que, para mim, fica aquele residual ácido e você tem que controlar o tempo de secagem dele. Muita gente pergunta na loja, vocês não fazem? Só em dezembro a gente usou meia tonelada de mascarpone. Então, a gente não tem... E ele dura 3 dias, uma vez feito. Então, a gente não tem capacidade de controlar isso. E, por exemplo, a nossa fiscalização de creme de leite no Brasil não é correta em termos de teor de gordura. Então, aquele negócio de ter os 35% não é fiscalizada. Então, vai sair um pouquinho mais mole, um pouquinho mais duro. Então, aqui eu coloquei o queijo mascarpone e vou dar uma leve batidinha. Por exemplo, uma coisa legal do queijo mascarpone é que ele vira manteiga. Ou seja, você pode bater o queijo mascarpone direto, ele vai virar uma manteiga igual o creme de leite. Então, você tem que bater e ficar olhando. Ah, Lara, por que você não botou a gema e o mascarpone junto desde o início? Porque não vai ficar fofinho, e vai ficar aquele gosto forte de ovo. Vocês viram que aqui foi bem rapidinho. Olha a textura que já fica. Vai ficar uma textura bem firme. E aqui eu vou juntar junto com a clara. O que a clara vai fazer? Vai dar leveza. Ah, Lara, mas eu queria fazer só com o mascarpone e a gema. Está pronta aqui só a versão com mascarpone e a gema. Você quer mais leve e ter uma sensação de mais fluidez? Você bota com a clara. Ah, Lara, mas eu quero fazer a versão com creme de leite, que eu quero mais sabor de leite. Você coloca a mesma quantidade de creme de leite da clara, que seriam 120 ml de creme de leite. Então, você tem aí 3 versões de tiramisu em uma. Aqui ele vai ser mais pesado. Com a clara, você vai sentir mais gosto de mascarpone, mas mais leve, porque a clara dá essa sensação de mais leveza. Com o creme de leite, ele vai ficar mais soltinho. Essa técnica já testei também. Para mim, é uma das técnicas mais complicadinhas para você fazer. É uma das técnicas mais complicadinhas para você fazer. Eu já coloquei... A única diferença que ela dá é que ela fica mais firme. Quando você usa, por exemplo, essa marca, para mim, é a marca mais firminha que tem. Quando você bota uma marca dessa junto com a outra e deixa na geladeira, em comparação uma com a outra, fica a mesma firmeza. Com a clara, eu não sinto tanto volume. Com a clara, eu não sinto tanto volume. Fazendo. É que, por exemplo, uma coisa que eu faço... A gente costuma fazer na loja, né, Fê? A gente tem a cada 6 meses, a gente faz a temporada do tiramisu. A gente faz tiramisu de tudo quanto é jeito. A gente compra tiramisu de todo mundo que faz tiramisu bem. E a gente faz teste às cegas. Aí a gente come tiramisu de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é jeito. A gente chama as pessoas também para provar. E a gente faz uns testes às cegas. Tem vários jeitos que às vezes são difíceis, que no paladar a gente não sente tanta diferença. E um desses é o fazer o zabaione. Tem um jeito também na batedeira, por exemplo, você pega na KitchenAid, que é de metal, e você bota o maçarico. E aí você vai fazendo. O que ele dá? Ele fica mais durinho mais rápido. Então, você consegue fazer o quê? Você precisa fazer aquele tiramisu à la minute e servir rapidão, você consegue fazer ele à la minute e servir tipo, em 20 minutos. Você não precisa dar aquele tempo de gelar dele. Eu, por exemplo, isso é uma coisa de paladar. Tem gente que gosta dos mais pesadinhos. Esse do zabaione fica mais pesadinho. É muito mais rápido. Tem gente que gosta dos mais pesadinhos. Por exemplo, na Itália, você come de várias formas e de jeitos e tamanhos. E eu gosto dos mais fofinhos porque você come mais. Olha a textura que ele fica. Você já consegue, dessa forma, já servir e já montar na hora. Você pega a travessa para mim, Fê?
Desculpa, gente, minha mãe me ligando. Perdão. A minha mãe sempre me liga quando eu estou em aula. Parece que ela sabe, ela quer saber. Perdão. Sim. Então, ele ajuda a dissolver, mas quando eu bato bastante, ele dá o mesmo efeito. Então, por isso que eu faço comparação de receita. Eu tenho uma mania de tudo que eu faço, eu gosto de fazer de formas diferentes de fazer, para ver se realmente dá diferença. Então, por exemplo, igual cozinhar massa com sal e sem sal. Putz, realmente dá diferença. Mas eu testo para ter certeza. Eu tenho essa mania de ficar vendo se dá realmente diferença. Ah, mas se dá para você cozinhar, por exemplo, uma das técnicas italianas, você cozinhar a massa direto no molho. Dá certo. Só que muita gente acha que não dá, porque a gente não conhece a técnica. Igual aqui, antes do que eu fazia nessa calda de café, eu fervia o café com açúcar, deixava gelar, para depois fazer, em vez de tirar o café e já deixar gelado e só ir fazendo com açúcar. Quando eu descobri que, cara, é só misturar e ele já dissolve e está tudo certo. Então, é muito mais prático. Aqui eu vou montar o tiramisu. Deixa eu deixar aqui aberto. Então, eu tenho o biscoitinho savoiardi. Igual aqui, o que eu fazia com biscoito? Eu fazia os ladyfingers, fazia os palitinhos. Depois eu comecei a fazer uma placa e cortar. Então, fica os quadradinhos certinhos. Então, facilita a vida. Eu vou fazer uma... Gosto muito de pesquisando mas contanto que obtenha o mesmo resultado. Aí a gente faz esses testes de várias pessoas provar para ver se eu... Será que eu estou ficando louca? Será que eu não estou me sabotando, achando que dá o resultado e, na verdade, não dá, né? Porque, às vezes, a gente faz essas... Oi? Ah, é verdade. Aqui, o que eu vou fazer, gente? Normalmente, na maioria dos tiramisus, primeiro vai biscoito, depois creme, depois biscoito, depois creme. Aqui eu estou usando uma travessa mais baixinha. Então, eu particularmente gosto de tiramisu com mais creme. Então, eu vou botar o biscoito só no meio, porque vai ficar mais gostoso para vocês. Então, a textura dele como... Por exemplo, aqui, como a gente já bateu, já está fora da geladeira, não daria para servir aqui na hora, então a gente já tem um geladinho ali do lado. Mas seria uma coisa de... Por 30, 40 minutos no congelador, se a gente quisesse facilitar, a gente já teria uma sobremesa pronta. Então, super rapidinho. Eu gosto de colocar chocolate triturado. Acho que dá uma texturinha a mais. No tradicional não vai. Chocolate trituradinho. Então, vou molhar o biscoito. Por exemplo, aqui eu consigo, com biscoito savoiardi, eu consigo deixar uns 7 segundinhos que ele absorve. No biscoito champanhe, não. Você deixa uns 3 segundos, ele já vai desfazendo na mão. É chocolate amargo. Oi? Tem gente que faz só com cacau em pó, a gente vai colocar aqui também. Mas o que acontece com o tiramisu? Depois dele de 1h30, 2 horas na geladeira, fica tudo com a mesma textura. Lá na loja, a gente tem uma coisa super legal, que a gente desenvolveu uma geladeira, que a gente monta o tiramisu ao vivo na frente do cliente. Então, a gente monta literalmente na hora. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque tem gente que gosta do tiramisu todo molinho. O que eu gosto dele é que fica a textura crocante do biscoito. Então, você pega o molinho, fica a textura crocante junto também. Então, é o que eu falo como tudo. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. E está tudo bem. É questão de paladar. Creme.
Então, por exemplo, eu gosto sempre de ensinar essa com a Clara que ela não dá errado por nada. O outro fica mais intenso. Por exemplo, o outro, quando você vai comer ele, você come uma porção menor, porque ele fica mais pesadinho. Não, nunca fiz, não conheço. Me conta um pouco dele, por favor, que eu não conheço. É? Ai, Fê, você lembra? Anota ele para mim, Biscoff. Ai, legal. Tudo eu gosto de testar. É? Ah, legal. Eu gosto de testar. Por exemplo, aqui você vê que ela já fica... Aí ele um tempinho na geladeira. Ah, legal. Ah, que bacana. Aqui, eu deveria ter trazido uma peneirinha, mas eu não trouxe. Aí eu vou dar um segredo. Tem? Por isso que eu tenho a Fernanda comigo, entendeu? Ela não esquece. Normalmente eu faço em casa numa travessinha mais ou menos desse tamanho, que aí tem mais camadas. Porque o que acontece? O biscoito, depois de um tempinho, quando é o savoiarde, ele incha, porque ele é mais seco. Então, se eu boto muitas camadas de biscoito, fica pouco creme, que ele absorve. Isso, depende do tamanho da travessa. Por exemplo, aquela ali que é um pouquinho, levemente maior, eu boto tipo uns 3 pedacinhos de biscoito no meio. Tudo é o equilíbrio. Por exemplo, eu gosto muito de montar em taça, que aí você fica bonito, ficam as camadas. Lá na loja a gente também faz a opção da pessoa levar a travessa e a gente monta na hora. Então é super legal também. Ele parece uma receita de um pão de ló. Que aí você tem que bater a clara, tem que bater a gema, tem que misturar, tem que ir incorporando o amido, incorporando o trigo. Sim. O creme, na receita da loja eu mudo a variação do creme e o topping que vai em cima. Por exemplo, de pistache, a gente faz uma receita de pistache, uma pasta de pistache na Thermomix. Para quem não conhece, Thermomix é um liquidificador que aquece super potente. E a gente faz uma pasta de pistache, 100% pistache, e acrescenta no creme mascarpone e cobre com mais pistache em cima também. Não, aí eu molho com café. Aqui eu vou dar uma aceleradinha, que eu vi que meu tempo está acabando. E vocês... Como meu tempo está acabando, não vai dar para vocês provarem. Mentira. Bom, gente, está pronto o nosso tiramisu. Vamos agora para a parte da degustação, né? A melhor parte. Esse aqui ele teria que gelar, então vou deixar para os meus queridos provarem, né? Acho que é mais do que merecido deixar de gelando, eles vão provar. Mas eu trouxe aqui para vocês provarem, já prontinho. Lara, eu cheguei na hora certa? Chegou na hora boa, gente, né, eu Cláudia? olha, eu sinto, é uma coisa assim, uma premonição. Falo, vai lá, que vai chegar. Que coisa linda. Bonito, deixa eu deixar aqui na frente. Vamos colocar aqui para mostrar isso direitinho, pessoal. Olha que coisa. Depois vocês podem vir fotografar, tá? Direitinho. Olha que coisa linda. E aí, como foi a aula? Dá para reproduzir? Aquela mesma coisa, gente. Reproduzam, fotografem, nos marquem nas redes sociais. Qual é o seu, Lara? É Tiramisu BR, tiramisu com S só. Tiramisu BR. Tá bom? E da Prazeres da Mesa também. A gente vai ter o maior orgulho de reproduzir, repostar, né, para eles, certeza. né? Olha, gente, olha que coisa linda. Eu vou ter que provar, não vai ter jeito, Lara. Não vai ter jeito.
Muito bom, gente. 40 minutinhos um tiramisu Olha, pronto. eu sei que as coisas passam muito rápido, a aula passa muito rápido, nós temos outras aulas por aí. Com certeza. Então, vamos aos agradecimentos. Muito obrigada, os meninos botando da aqui, ETEC. Muito, muito obrigada. Vamos dar uma salva de palmas para eles, né? Eles merecem. Uma salva de palmas também para essa menina linda, maravilhosa. Obrigada, Lara. Obrigada mesmo por você dividir com a gente esse seu saber, e saber dessa sua trajetória, e saber que a gente consegue chegar lá quando a gente quer. Obrigada, mas agora também eu quero depois um tiramisu para mim, tá bom? Combinado. Se despede do pessoal. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada por terem vindo. Espero que tenham gostado. Espero vocês na loja. Olha aí, pessoal. É isso. Apareçam lá, por favor. Obrigada, gente. Espero vocês na próxima.